Ninguém que assiste esse canal pode dizer que não estava sabendo de que a boa fase também tinha seus problemas, e também não pode dizer que estava iludido com 5 vitórias. Não, a gente sabia que os adversários eram mais fracos do que a gente pegou dessa vez, e dessa vez a vitória não veio. Mas vamos esmiuçar o porquê que essa vitória não veio contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Esse daqui é o vídeo de pontos fortes e pontos fracos deste jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, jornalista e tricolor. Estou aqui para fazer este vídeo de pontos fortes e pontos fracos de Fluminense 1, Atlético Paranaense 2, jogo disputado no Maracanã. Antes de mais nada, você deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, passa na Fute Fanatics também, conforme está aqui na descrição, e vamos embora pro vídeo. No jogo contra o Bahia, eu citei alguns problemas que o Fluminense tinha e que voltaram a acontecer contra o Atlético. Principalmente os problemas defensivos e, claro, também o que eu falei após aquele jogo. Contra o Bahia, muito desfalcado, sem Nino Paraíba, sem Arthur, enfim, um Bahia que estava um pouco abaixo, mas era um time num nível um pouco acima do que a gente vinha enfrentando. Botafogo, Grêmio, reserva, né, do Grêmio e etc. Então eu já tinha avisado várias vezes, olha, demos muitos espaços pro Bahia, o Bahia perdeu muito gol dentro da pequena área, o que um time mais forte provavelmente não perderá. E o Atlético não perdeu. Por isso que eu disse aqui no início, quem vinha assistindo as análises aqui do canal sabia que não estava tudo às mil maravilhas. Porque não tem como um time como esse do Fluminense, com um investimento muito mais baixo, que briga na parte de baixo da tabela, estar tudo às mil maravilhas. Eu falei durante o jogo no Maracanã, nessa quinta-feira contra o Atlético Paranaense. Falei, olha, a gente tem que exigir contra o Botafogo, contra os reservas do Grêmio, a gente tem que exigir vitória e uma boa atuação. Isso aconteceu. E contra times como Bahia e Atlético Paranaense, o que a gente pode exigir é bons resultados e, se possível, uma boa atuação. Porque se a gente começar a ganhar, exigir de todo mundo vitória e boa atuação, a gente estaria disputando o título, não estaria disputando lá embaixo. Então o primeiro passo é a gente enxergar a realidade que a gente está. Agora sim, vamos notar os pontos fortes e pontos fracos do jogo. Vou começar com um ponto forte simples, que é Muriel, que, assim, foi bem mais uma vez, fez defesas difíceis e extremamente, assim, o principal em relação... Ele fez uma defesa ali no segundo tempo, no lance até que origina o segundo gol, né, de Madison, ele até sai bem, ele fechando bem o ângulo na jogada que origina o escanteio. Mas mais do que isso, mais importante do que a gente ter um milagreiro lá que vai pegar as bolas, né? Mais importante do que isso é um goleiro seguro, que na saída de bola aérea não tem pra ninguém. Ele sai, ou ele sofre a falta ou a bola é dele, ou ele soca pra bem longe. É um goleiro que dá segurança pra gente. Agora, um pitaquinho aqui só que... Você sabe que você vai concordar comigo. Você pode até não querer, mas você vai concordar comigo. Que se naquele primeiro gol fosse Rodolfo ou Agenor que levasse, você provavelmente estaria falando que Agenor ou Rodolfo falhou. Foi falha do goleiro. Como é o Muriel, o cara tem crédito, tá bem pra caramba, a gente dá uma... Mas e outra, eu discordo, tá? Não foi falha pra mim, não. Ele prefere fechar um ângulo, ele poderia ter saído, mas deixaria o ângulo da esquerda aberto. Ali foi mais mérito do atacante que chutou no único pedaço disponível, no lateral no caso, do que falha do goleiro. Mas se fosse Agenor ou Rodolfo, a torcida tá pegando no pé dizendo que foi falha do goleiro. Outro ponto forte, eu tô começando aqui mais falando de pontos fortes, né? Porque depois eu vou entrar no ponto fraco, vai ser um pouco mais agressivo. O ponto forte foi o equilíbrio. A gente saiu daquele 8 ou 80 maluco que a gente tava, de que ou a gente dominava o jogo, tinha todas as chances, toda a posse de bola e etc. E aí às vezes ganhava, às vezes não ganhava, ou então a gente era massacrado, imprensado na parede, como aconteceu contra o Corinthians lá em Itaquera, como aconteceu contra Palmeiras, contra Goiás, contra Fortaleza, enfim, a gente tomava ali. Então a gente saiu desse 8 a 80, até contra o Botafogo mesmo, que a gente jogou muito mais no campo deles, ganhou, jogou bem, o Botafogo não tinha alternativa de jogo, e a gente saiu disso. Foi um jogo equilibrado contra uma equipe que está 2 níveis acima da gente. O Atlético Paranaense jogando a Vera esse Brasileirão estaria disputando pelo G4, provavelmente brigando ali do 7º ao 4º lugar, e a gente não, a gente está disputando para sair dos 4 últimos. O Atlético tá 2 níveis acima e a gente fez um jogo, assim, de igual para igual. O jogo foi decidido em detalhes. É óbvio que teve ali um momento em que o Atlético estava melhor, logo depois do gol do Fluminense. Porém, nesse momento em que o Atlético estava melhor foi quando surgiram 2 chances muito boas do Fluminense. Um chute de Caio Henrique por cima e o gol do João Pedro, que se não fosse por centímetros, naquele momento a gente abriria 2 a 0 em cima de um time bem mais forte. Então,
O time tá mais equilibrado, a gente não sofreu tanto do Atlético assim a ponto de ter sido um massacre deles e também não ficou lá na frente martelando sem sair gol. Passando para um ponto negativo, e aí aqui eu coloco o ponto que eu acho que talvez alguém discorde, enfim, mas tá livre, fique livre para discordar de mim, né? Muita gente, o discurso sobre atuação de Ganso e jogo de Ganso, Ganso toma uma proporção tão grande, e isso é bom e ruim para ele. É bom quando ele faz uma partida muito boa, mas é ruim quando faz uma partida muito ruim, que nos dois momentos prejudica o Fluminense em uma coisa: a gente esquece do que tá em volta. Nessa sexta-feira tem muito discurso sobre Ganso, falando tudo sobre ele, e pouco se fala de outros jogadores que foram mal, por exemplo, né? Já que tá falando mal de Ganso, a gente esquece de jogadores que foram muito mal na partida. Por exemplo, sobre substituição. Tem um monte de gente reclamando, bastou uma partida que Ganso não foi substituído, e vamos lembrar, com o Marcão, ele não foi substituído contra o Grêmio, foi substituído contra o Botafogo, foi contra o Cruzeiro e não jogou contra o Bahia. Ou seja, foi só a segunda partida com o Marcão em que ele não é substituído, e já tem gente falando de intocável e etc. Então, assim, a gente se perde em discussões só sobre um jogador e esquece de que, por exemplo, vou citar um aqui, a partida de Johnny Gonzalez foi tenebrosa. E assim, não foi aquela partida muito ruim, como vinha sendo a de João Pedro antes, que era muito ruim, mas afetava pouco ali no resultado final. Não, Johnny Gonzalez no primeiro tempo foi responsável primário por 3 chances do Atlético Paranaense, sendo que uma Madison estou pra fora, uma foi anulado o gol de Rony, e no outro foi o gol de Madison que valeu. Eu vou colocar aí na tela algumas imagens. Por exemplo, você pega aí o primeiro gol dele, olha só, no primeiro gol a defesa entra no mano a mano, aí como você está vendo aí os pontos, e Rony e Johnny Gonzalez está olhando. Rony chega, a bola sobe, Frazan rebate, etc. E na hora do chute, Johnny Gonzalez ainda está olhando também. No segundo gol, né, no segundo lance, na verdade, que é o que não sai o gol, já tinha uma pista ali do que Madison poderia fazer. Olha aí só, você está vendo aí o lance, uma raspada na área, Johnny está marcando o Madison e Madison vai aparecer sozinho para chutar aquela bola por cima. O terceiro lance é o lance mais claro, é o lance que sai o gol, Caio Henrique está mais fechado pelo meio, lançamento no meio de campo, Johnny tá muito à frente de Madison e chega muito atrás dele para Madison completar para as redes. Ou seja, 3 lances de, mas aí você pode discutir mais atacante marcando lateral, isso é burrice, isso aí é outra história. A função dele ali era aquela e ele não cumpriu. E outra também, né? Mas ele tá falhando ali na marcação, isso não é obrigação dele. Qual a obrigação dele? Parte da ofensiva? Ele errou tudo na parte ofensiva. Então, assim, a gente fica discutindo tanto Ganso, esquece de que Johnny Gonzalez jogou muito mal e que, vamos pro segundo tempo agora, as mexidas de Marcão atrapalharam o time. E eu venho criticando as mexidas de Marcão já há um bom tempo. Nesse caso, dessa vez, vamos dividir aqui em 2 partes das mexidas, né? A de Lucão pro João Pedro, acho que foi a que menos alterou, o Lucão praticamente não mudou ali o time em nada, mas vamos nas 2 mexidas. A primeira dela, já que eu tô falando de Johnny Gonzalez, vamos falar da outra peça, de Wellington Nem. Entrou, foram 4 bolas que ele recebeu pela direita em velocidade. A única que ele conseguiu dar sequência na jogada e ganhar do zagueiro, ele deu uma pedrada pro meio que o atacante do Fluminense chegou e não conseguiu chutar. Foi a única que ele ganhou, ele perdeu as outras 3. Só que como ele entrou em velocidade pra cima do lateral, aí uma ele fez falta em Márcio Azevedo, na outra ele pede um pênalti que não existiu, isso foi bem na minha frente ali na arquibancada. Então assim, não, né? O Wellington Nem entrou mal. E aí algumas coisas ficam sem justificativa, como por exemplo, por que o Wellington Nem é sempre a primeira opção? Se a gente tinha, vamos lá, não são craques, mas a gente tem Marcos Paulo, que acabou de voltar. Marcos Paulo não entra muito nessa categoria, não são craques, né? Porque eu acho que ele vai se tornar um craque ainda, mas tinha Marcos Paulo, tinha Brenner, que nunca mais recebeu chance, tinha Evandro, recebeu chance contra o Cruzeiro, mas tinha Pablo Diego, aí você pode estar pensando, mas esses caras são ruins. E o que o Wellington Nem vem produzindo? Só aquele salseiro de sempre não rendeu contra o Atlético. E mais uma vez, isso foi um ponto negativo do Fluminense. E outra, quando o Marcão vai mexer, ele tira Daniel e Nenê. A gente já entra pro ponto 2, foi trazer Caio Henrique pro meio, né? Mas por que ele tirou o Daniel?
Tem muita gente discutindo sobre Ganso, Nenê, sobre quem ficou até o final, e esquece que o Daniel tá sendo substituído quase todo jogo, dessa vez substituído muito cedo. O Daniel fazer uma boa partida? Não, porque o Atlético Paranaense concentrou uma marcação em cima dele e restringiu a atuação de Daniel, porque ele jogou muito bem contra o Bahia, então sabia que era uma arma. Agora, o que o Marcão poderia ter feito? Tirar o Daniel para trazer Caio Henrique para aquela posição? Desnecessário. Era tentar fazer uma mudança que colocasse o Daniel numa posição diferente da que ele estava, para ele sair daquela marcação, abrir o jogo. Mas não foi isso que ele fez. Ele manteve o Johnny Gonzalez em campo, manteve o João Pedro em campo e tirou o Daniel, trazendo o Caio pro meio e convenhamos, né? Resolvido, né, torcida? Caio Henrique não vai jogar pelo meio. Acabou. E pelo mesmo motivo que eu tô falando desde maio, talvez. Que é, o problema não é Caio Henrique vindo para volante. Ele jogou mal ontem? Não. Achei que até que quando ele assumiu a volância, ele jogou muito melhor do que Alan até. Porém, a lateral esquerda cai o nível. E a gente não tá acostumado a ter um nível baixo. O Ourinho contra o Bahia foi um brilho maluco e que agora a gente tá vendo o que ele é. Ele não conseguiu produzir nada pela esquerda e o time sentiu falta da ofensividade de Caio Henrique. Na parte defensiva dessa vez ele foi mal? Acho que foi abaixo, confiando muito em Johnny Gonzalez. E a gente viu o que deu quando ele confiou 3 vezes, nas 3 o Johnny perdeu. Então assim, é importante destacar pontos importantes desse vídeo. Primeiramente vamos esquecer um pouquinho essa briga Ganso, não Ganso, etc, porque as melhores partidas do ano tiveram Ganso em campo e as piores também tiveram Ganso em campo, então não é ele que é fator determinante só para isso, não é só ele que determina isso tudo. Outro ponto importante não é cenário de terra arrasada. A gente pegou um time forte, jogou de igual para igual, num jogo equilibrado e perdeu por 2-1, um jogo que a gente poderia ter empatado ali no final e tal. Então, assim, a nossa sequência de 5 jogos sem perder nos permitiu isso. É óbvio que contra o Flamengo tem toda uma questão de clássico envolvido, mas é outro jogo que a gente vai pegar um time muito mais forte. E a gente tá nessa situação não é porque a gente perdeu pro Palmeiras, porque a gente perdeu pro São Paulo, é porque a gente perdeu pra Avaí, CSA, empatou com a Chapecoense, a gente perdeu pontos bobos. Então a gente tem que se concentrar em não perder ponto pro Bahia em casa, não perder ponto pro Grêmio reserva, pro Botafogo, e nesses jogos grandes fazer isso, atuar bem e tentar conseguir o resultado. Dessa vez, infelizmente, não veio. Não se esquece do like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, saudações tricolores e até a próxima, valeu. Caraca, você por aqui, você chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita pra acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você. Não se esquece que é pra apertar aqui pra se inscrever e claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado.